Oi, turminha, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer a correção com a tia Elis, capítulo 5 do nosso livro de língua portuguesa, Escrevendo a Ciência. Lembra lá que a gente fez alguns experimentos? Então, vocês viram aqui, né, que tem o registro do experimento número 1, que é sobre congelar água sem nada e a água com sal. Vocês fizeram esse experimento? Vamos lá para a próxima página, os exercícios. Sobre o registro do experimento, responda as questões a seguir. Letra A. Quantas partes o registro do experimento foi dividido? Foi dividido em 3 partes. Lembra lá? Vamos voltar à página. Olha só, o que fizemos, o que observamos, o que aprendemos. 3 partes. Voltando lá na página 96, letra B. Como foi feita essa divisão? Acabamos de falar, né? As crianças dividiram a folha de papel em 4 pedaços e depois colocaram as fases do experimento em 3 deles, porque o último pedacinho elas usaram só para ilustração do final, tá bem? Letra C. Quais são os títulos de cada parte? A tia acabou de ler. O que fizemos, o que observamos e o que aprendemos. É importante respeitar essa ordem, para que depois, quando você for ler novamente o seu experimento, você entenda ele. Número 2. Copie a seguir o que foi usado para realizar esse experimento. Qual foi o material que usamos lá para fazer esse experimento, que o livro nos sugeriu para fazer esse experimento? 2 copos, água, sal e termômetro. E número 3, observe o que foi feito na primeira fase do experimento, chamada de o que fizemos. Porque aqui ele preparou todos os materiais e colocou para nós o que foi feito ali nessa fase do experimento, nessa etapa. Então, tá o desenho aqui. 2 copos com água, em um ele colocou sal e depois ele colocou o termômetro nos 2 copos e percebeu que não houve variação de temperatura. Página 97. De que forma a ação de colocar água no copo foi representada? Olha aqui, é o desenho que ele fez. Ele fez o desenho de uma torneira com água num copo e no outro copo também com água, uma mãozinha jogando sal. Então, com o desenho de um copo embaixo de uma torneira aberta, essa foi a ação registrada por desenho. Letra B. Indique a ordem dos passos que as crianças seguiram. Então, o que ela fez primeiro? Ela encheu 2 copos com água. Então, a última opção aí, número 1. O que ela fez depois disso? Ela colocou sal em um dos copos. Então, aqui fica o número 2. Depois dessa etapa, o que a criança fez? Mediu a temperatura com o termômetro. Então, número 3. E a última opção, colocou os 2 copos com água no congelador, número 4. Então, a sequência correta fica assim: 4, 2, 3, 1, ok? Letra C. O passo 4 pode ser realizado antes do passo 1. Você acha que tem como colocar os 2 copos com água no congelador, sendo que ainda não encheu os 2 copos com água? Por isso que é importante você respeitar as etapas do experimento, senão não dá certo. Não tem jeito de colocar o copo com água no congelador se ainda não colocou água nos copos. Então, a resposta é não, porque o experimento não daria certo, uma vez que os copos seriam colocados no congelador sem água. Então, não seria possível, ok? Número 4. Observe a segunda parte do relato do experimento. Letra A. A água ficou do mesmo jeito nos 2 copos? Não, ela não ficou do mesmo jeito. Letra B. A água que estava com sal congelou?
De acordo com o experimento aqui, a água não congela com sal. Letra C. Marque X no que aconteceu com a água que congelou. A primeira opção, o volume da água no copo aumentou. Se você fizer essa experiência aí na sua casa, usando algum recipiente plástico, você coloca com água e coloca no congelador. Depois de um dia lá, congelando, você vai perceber que o recipiente ele estufa, ele aumenta o tamanho. Então, o volume aumenta na fase de congelamento, tá bem? Página 98. Agora, número 5. Observe a última parte do registro do experimento. É a parte que se fala lá, o que aprendemos. Letra A. Que explicação as crianças deram para o que aconteceu com a água quando ela congelou? Olha, elas explicaram que quando a água congela, as suas partículas ficam separadas. Por isso, ela ocupa mais espaço. Então, as partículas da água se separam ao congelar. E aí, por isso que fica mais grande, o recipiente fica mais estufado. Letra B. Por que a água com sal não congelou? É porque, pessoal, o sal impede o congelamento das partículas da água. Se você não fez essa experiência, eu te aconselho a fazer. Pega 2 copinhos descartáveis, coloca água nos dois, o mesmo tanto, coloca sal em um e no outro não. Coloca lá para congelar. Depois de um dia, você vai lá e olha para você ver, que legal. Número 6. Com base no que você aprendeu com o experimento, responda por que não devemos encher a garrafa com água até a tampa quando vamos colocá-la no congelador. Por que não pode acontecer isso? Encher ela muito, totalmente. Porque quando a água congela, ela ocupa mais espaço. Por isso a garrafa vai estourar. Ela pode estourar dentro do congelador. Número 7. Você sabe que os cientistas estudam e trabalham para descobrir coisas e solucionar problemas. Nós vimos isso aqui até na nossa aula de ciência, vocês estão lembrados? O que as crianças que realizaram esse experimento estavam tentando descobrir? Marque X na pergunta que foi respondida na realização do experimento. Lembra que nós estudamos também lá em ciências que os experimentos são para comprovar ou não uma hipótese que a gente tenha. Então, o que eles estavam querendo descobrir? Vamos ver? Se a água com sal congela, a primeira opção, que você pode marcar o X, tá bem? E eles descobriram que a água com sal não congela. Agora, veja o registro de um outro experimento. Registro do experimento 2. Número 8. Em quantas partes o papel foi dividido dessa vez? Essa folha aqui para esse experimento foi dividida em 2 partes. Quais são os títulos dessas partes? Qual é o título dessa parte e depois dessa parte? É o que fizemos e o que aprendemos e concluímos. Número 10. Nesse experimento, a observação não foi registrada no papel. Ela acontece ao mesmo tempo que a primeira e que a segunda parte. Ao mesmo tempo que a primeira parte. Por quê? O que é esse experimento aqui? A criança pegou 3 bonequinhos de brinquedo, fez um paraquedas menor para a primeira bonequinha aqui, um paraquedas maior para esse segundo bonequinho aqui e o terceiro ficou sem. E aí ela jogou os 3 para o ar. Qual deles caiu mais rápido? O bonequinho que estava sem paraquedas, né? Qual deles caiu depois mais rápido também desse primeiro? O que tinha o paraquedas menor. E o último, que tinha um paraquedas colorido e mais grande, esse demorou um pouquinho mais até chegar ao chão, tá bem? Então, essa é a resposta da número 11. Próxima página.
Olha só o registro do experimento número 3. Você fez esse experimento aí na sua casa? Olha que legal, isso aqui era para saber quais os objetos que flutuam na água e quais os que não flutuam, ou seja, os que afundam. Número 12. Quais objetos foram utilizados nesse experimento? Tá aqui a lista certinha dos objetos. Vamos ver? Bola, pedaço de madeira, chave, colher de metal e tampa de plástico. 13. Além dos objetos, o que mais é preciso para realizar esse experimento? A gente precisa de água no recipiente. Como que ele poderia fazer esse experimento sem a água no recipiente? Então, água em um recipiente para armazená-la. Número 14. O que as crianças fizeram com os objetos do experimento? Colocaram na água, justamente para saber se afunda ou se não afunda. Número 15. Fazendo esse experimento, o que as crianças buscavam descobrir? Quais objetos flutuavam e quais afundavam na água, ok? Número 16. Como o relato do experimento foi representado? Por escrito, como os anteriores, ou por meio de uma tabela? Por meio de uma tabela. Tá vendo que ele desenhou uma tabela? E em cada objeto que ele experimentava na água, ele ia marcando o X, se flutuava ou se afundava. É uma tabela. 17. A maioria dos objetos flutuou ou afundou? A maioria dos objetos flutuou. Tá vendo aqui? 3 objetos flutuaram e 2 objetos afundaram. 18. De que material eram feitos os objetos que afundavam? De metal. Os objetos que afundavam foram os de metal. 19. Aqui é uma pergunta pessoal e a expectativa do experimento é que foi observado os objetos mais leves flutuam, mas os mais pesados afundam, ok? Próxima página. Agora nós vamos chegar aqui nas fases da Lua e a sua influência no dia a dia. Você tem aqui um pequeno texto e você já leu esse texto. Então, a tia quer com você passar essas fases aqui da Lua. Número 1. Transcreva do texto os nomes da fase da Lua. Lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. São as luas também que a gente observa no nosso calendário. Alguns dias do mês é para cada uma dessas luas. Número 2. Quando a lua passa pela fase da lua nova, quanto tempo ela leva para passar por essa fase novamente? De 29 a 30 dias, um mês. Por quê? Porque ela tem que dar também um espaço de tempo das outras luas também passarem pelo mês. Ao realizar a observação da natureza, os indígenas puderam relacionar fatos diferentes. Relacione as colunas com as descobertas que eles fizeram. Nós temos 2 colunas aí. Na primeira, nós temos o número 1 durante a lua cheia, número 2 durante a lua crescente, número 3 durante a lua nova. Então, de acordo com esse texto aqui da página 104, o que os indígenas observaram? Existe muito linguado no mar, foi durante a lua crescente, número 2. Os animais ficam mais agitados, é durante a fase da lua cheia, número 1. Há menos mosquitos durante a lua nova, número 3, então. E existem mais camarões, número 1. Então, ficou assim, 2, 1, 3, 1, ok? Número 4 é uma resposta pessoal. Agora, a tia quer mostrar para vocês essa aqui, é a fase da lua que a tia colocou aqui para vocês. Vamos, acompanha com a tia.
Esse aqui é um calendário lunar do mês de maio de 2020. Então, você vai ver aí nos dias, certinho os dias que cada lua está. Por exemplo, no dia 1, que foi numa sexta-feira desse mês, a fase da lua estava lá na lua crescente. É isso? Confere aqui com a tia. Aqui, na segunda semana, no dia 7, iniciou-se a lua cheia. Tá aqui do lado a legenda, ó, lua cheia no dia 7/5, às 7h45. Ela vai até o dia 14. No dia 14 começa a lua minguante, às 11h03. Então, depois do dia 14, minguante, ela vai até o dia 22. Dia 22, então, ela começa a lua nova. 22/5, às 14h39. E ela vai até o dia 30, quando ela vai se tornar a lua no quarto crescente. Então, você percebe que cada uma dessas fases aqui, ela leva em torno de 29 a 30 dias para retornar essa fase. Ou seja, todo mês tem essas luas. Espero que vocês tenham entendido, tá? Faça a correção, vai pausando o vídeo para você olhar, olha aí no gabarito do livro da tia, vai conferindo o seu livrinho. Depois a tia volta com o restante do capítulo 5 para nós fazermos mais correção, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.